Alô, alô, escabanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje a gente vai conversar sobre uma pergunta que eu estava me fazendo. Por que o Han Solo falhou? I have a bad feeling about this. I've got a bad feeling about this. I've got a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. I've got a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. Mas antes do vídeo começar, se inscreve aqui no canal, assina o sininho, clica no izinho para mais vídeos, tem minha crítica também do filme aqui. Pois é, eu decidi falar sobre isso porque acho que já pode se considerar oficialmente que o Han Solo foi um fracasso na bilheteria, principalmente levando em consideração as expectativas de bilheteria para os filmes do Star Wars, os filmes mais recentes, né? Os dois da trilogia, da nova trilogia e o Rogue One fizeram mais de 1 bilhão, o Despertar da Força fez mais de 2 bilhões de bilheteria, e até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o Han Solo fez um pouco mais de 250 milhões, o que é um número muito baixo, principalmente levando em consideração que o filme custou praticamente 250 milhões de dólares. Então, e é a bilheteria mais baixa de um filme de Star Wars, né, até agora. E acredito que mesmo quando completar, né, o ciclo inteiro do filme, ele não vai chegar a passar dos 500 milhões, o que é realmente muito, muito, muito triste. Pois é, eu tava me perguntando por que esse filme fracassou tanto, né? Porque ele falhou tanto nesse aspecto de público e de bilheteria. E antes que vocês venham falar, né, vocês aí que odiaram o filme, eu não estou entre essas pessoas, que é porque o filme é ruim, a gente tem aí Esquadrão Suicida, a gente tem aí filmes do Transformers, a gente tem vários filmes da Marvel, como o Iron Man 3, por exemplo, que são filmes terríveis e ainda assim, por causa da força da franquia, fizeram grandes bilheterias. Então, na minha reflexão, eu cheguei aqui a algumas conclusões que podem, de fato, ter prejudicado muito esse filme. E a primeira delas começa com a divisão do público no The Last Jedi. Não sei se vocês se lembram, né? Deveriam, porque faz apenas 6 meses, o The Last Jedi estreou e ele dividiu muito, principalmente os fãs de Star Wars, né? Teve pessoas que odiaram com a força do ser o filme e várias pessoas amaram. Eu estou entre as pessoas que amaram, eu realmente gostei muito de The Last Jedi, mas ele foi um filme que, de fato, rendeu muito bafafá, se era ou não um filme bom, se ele mexeu muito na franquia ou não, e etc. E isso é importante destacar porque, querendo ou não, você já tem uma massa grande de pessoas que não curtiram a última coisa que saiu de Star Wars, né? Que saíram não só decepcionadas, porque a reação das pessoas foi uma reação muito passional, assim, de odiarem, de acharem terrível, de acharem péssimo. Então, a gente tem esse ranço que vem do The Last Jedi, que dividiu o público. Uma outra coisa que também, para mim, contribuiu bastante foi o fato, e eu acho que isso é bem óbvio, né? Foram as infinitas notícias de bastidores do filme que falavam sobre os problemas que o filme estava tendo, né? Das várias regravações, da troca de diretores, do ator que não sabia atuar, e isso tudo vai ali alimentando um sentimento negativo em relação à produção. Que muita gente já estava falando, esse filme não precisava existir, esse filme não precisava acontecer. Que eu acho um comentário meio bobo, né? Se você definir o que é que histórias precisam ou não ser contadas é uma coisa meio esquisita. E vale destacar que a história de origem do Han Solo ela já tinha sido muito explorada na literatura e nos quadrinhos de Star Wars. Então não é como se fosse uma grande novidade recontar essa história no cinema. É um arco que já existe, obviamente de maneira diferente na literatura, mas que já existia. A terceira coisa é que o público nerd é um público muito conservador, né? Esse público, né, nerd e tal, que tem ganhado tanto espaço e tanta atenção, é um público extremamente conservador. E a gente vê isso, por exemplo, querendo ou não, teve vários nichos e várias pessoas que reprovaram o fato de ser uma mulher protagonista nos novos Star Wars, não só na franquia clássica, como no Rogue One. Essa coisa, essa nova vibe que a Disney está trazendo de ter representatividade, isso tudo, muita gente torcer o nariz. A gente, na realidade, vê essas notícias o tempo inteiro. Por exemplo, a mais recente foi o Thundercats aí, que os velhos enlouquecidos na internet dizendo não estraguem o meu desenho. O fã nerd, ele é muito conservador. E o Han Solo é uma figura muito icônica do Star Wars, né? O Harrison Ford, não só com o Han Solo, mas também com o Indiana Jones, eles são figuras muito fortes, muito fixas na mentalidade da cultura pop. E aí você trazer um novo ator para poder reinterpretar esse personagem que já era amado pelas pessoas, obviamente por um público que é, como eu falei, né, conservador, que rejeita mudança, rejeita transformação, era algo que
dificilmente seria bem recebido. A gente vê aí, mais uma vez, polêmicas quando mudam, sei lá, detalhes na roupa de um personagem. O personagem não tá com a cor que ele deveria estar. Então, daí você tira refazer todo o personagem, contando a história de origem dele. Era algo que tinha uma tendência a ser bem rejeitado e estava sendo rejeitado, né? Tanto que uma das grandes falas sobre o filme é que o filme não precisava ser feito, não precisava ser contado. E a união desses fatores, para mim, se transforma num novo fator, que é o mindset para você ir assistir o filme. Depois que você tá com esse mindset de que vai achar ruim, de que as coisas vão dar errado, que as coisas foram erradas, para poder o filme te convencer de que ele não é ruim, é muito difícil, é bem mais difícil. E vale destacar que filmes como esse, blockbusters, sejam filmes de super-herói, sejam, sei lá, Jurassic Park, né, que agora também é uma franquia que foi ressuscitada, costumam ter muitos problemas narrativos, muitos chamados furos de roteiro, né, os plot holes. É a coisa mais comum do mundo. E na realidade, a grande magia desses filmes é ludibriar a gente de que esses plot holes não estão lá. Eu vou dar um exemplo recente bem claro. O Vingadores Guerra Infinita. O Thanos, durante a batalha em Titã, e nenhuma vez ele usa o poder da Joia da Realidade para poder transformar todo mundo que estava ali em geleia e ele não ter que lutar com aquelas pessoas e simplesmente arrancar a Joia do Tempo do Doutor Estranho. Coisa que ele fez com a equipe dos Guardiões da Galáxia lá no Nowhere, né? Lá no lugar nenhum. Por que ele não fez aquilo? Aí as pessoas vão dizer, porque eles estavam impedindo. Não, ele usou várias vezes o poder da joia de maneira diferente, das outras joias, a do poder e a do espaço, mas ele não usou a da realidade para combater. Então, você se apegar a isso para dizer que o filme é ruim, para dizer que o filme é falho, ele não usou porque precisava ter uma cena legal de ação onde os heróis iam brigar com o Thanos, senão tudo do filme ia se resolver de uma maneira muito chata, não divertida. Então, a grande capacidade do Vingadores é fazer isso de uma maneira que lhe enganou para os defeitos, né? Isso é um exemplo que tem vários outros no filme. Então a grande capacidade que esses filmes têm que ter é de enganar a gente para que a gente não perceba essas falhas. E o Han Solo, na verdade, é um filme muito simples. Ele, ao contrário do Rogue One, não tem uma cena do Darth Vader aparecendo no final e matando tudo, ou um grande sacrifício. É um filme que acaba ficando nas pequenas coisas. E talvez por ele não ter aquela coisa épica que se espera de Star Wars, isso tenha pesado um pouco dele. Então, ele acaba sendo como um filme desse de herói da Marvel. Eu não acho ele nem um pouco pior do que a maioria desses filmes de super-herói que as pessoas vão e adoram. Mas como já tinha todo esse ranço, realmente pesa muito. E isso é importante destacar porque por mais que o público nerd e fã ele não seja nem de longe o público que vai fazer um filme dar 1 bilhão de bilheteria, mas ele é a linha de frente. São as impressões, são os textos, são as notícias desse primeiro público que é o público mais apaixonado, e como esse público vai repercutir aquele filme, que vai fazer as pessoas irem, né, as outras pessoas, o público comum, ir até o filme. Como essa primeira linha de frente foi uma linha de frente que ou agiu de maneira morna ou odiou, né? Porque teve aí essa coisa. Eu, por exemplo, gostei, eu adorei? Não. Eu fui morno em relação ao filme. Então essas impressões foram pesando no sentido de que acabaram não levando um novo público. E o último fator que talvez seja importante destacar, que muitas pessoas estão querendo jogar panos quentes e dizer que não pesou, mas pesou, foi o fato dele ter estreado depois do Vingadores e do Deadpool num intervalo de tempo muito curto, né? Ele estreou uma semana depois do Deadpool. E assim, talvez ele não prejudicasse um Star Wars da linha da trilogia clássica, talvez ele não prejudicasse um filme maior desse. Mas como ele já era um filme que veio com toda essa carga que eu tô falando, com todo esse histórico, antes do filme sequer estrear, com certeza isso afetou diretamente a bilheteria de pré-estreia e de estreia do filme, né? Eu acho que essa impressão morna do filme, de não achá-lo espetacular, acabou pesando e jogando uma carga muito negativa no sentido de dizer que o filme é horroroso e completamente desnecessário. E existe aquela retroalimentação da afirmação, que é, como não teve público, aí, tá vendo, o filme é realmente ruim. Quando, na verdade, no fim das contas, realmente existe uma série de fatores que prejudicaram esse filme para que ele tivesse uma bilheteria e um sucesso maior. E não necessariamente esses fatores são atrelados à qualidade do filme. Como eu falei, ele pode não ser tão bom quanto os grandes filmes do Star Wars, né, os filmes aí da linha principal,
mas ele não deixa a desejar se você comparar com outros blockbusters que fazem muito sucesso e muita bilheteria. Se você compara ele com um filme como Velozes e Furiosos, como a maior parte desses Transformers que fazem mais de 500 milhões de bilheteria, como muitos dos filmes da Marvel que são mais simples, ele tá ali de pé de igualdade, quiçá melhor do que esses filmes. Porém, ele foi recebido por esse mesmo público com uma rejeição muito maior e um ódio muito maior. Não sei, estou aqui apenas viajando e colocando minhas considerações, mas o que é que vocês acham? Ele fracassou só porque era ruim ou tem alguma outra razão? Deixa aqui nos comentários para eu saber o que é que vocês estão achando. A gente se vê na próxima e tchau!